Olá, 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 olá. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade nesse curso mariano. Meu nome é Natália. Eu sou o Vitor. Quem chegou no vídeo é agora, né? Quem conheceu esse curso com esse vídeo aqui. Tem dois outros que nós fomos publicando ao longo da semana. Um que era uma introdução sobre esse nosso curso e ontem nós publicamos então sobre Nossa Senhora de Fátima, tá? E hoje nós viemos aqui falar sobre a nossa querida padroeira Nossa Senhora Aparecida. Exatamente, né, gente? Pra gente começar a falar sobre Nossa Senhora Aparecida, a gente planejou, né, que nessa apresentação a gente vai contar um pouco da história dela, a gente vai começar contando. A história de Nossa Senhora Aparecida, ela começa em 1717. Na verdade não, na verdade ela começa até um pouquinho antes de 1717, mas a gente vai começar desse ponto aqui e depois a gente volta, tá? Em 1717 o que acontece, né? Três pescadores no nordeste ali do Brasil, nem chega a ser no nordeste, né? Ainda é estado de São Paulo ali, mas ali para aquela região mais quente, né? Eles vão sair para pescar e eles encontram a imagem, né? Isso daí todo mundo sabe, depois a Natália vai aprofundar um pouquinho mais. Mas a gente vai entrar ali no porquê que eles vão para lá, né? O Brasil de 1717 ele ainda é o Brasil colonial, né? A família imperial ainda não veio para cá, ainda não existe Brasil Império, ele não é nem sequer Reino Unido a Portugal, salvo engano. Talvez seja, mas eu acredito que não, tá? Ele ainda é a colônia portuguesa aqui. E dentro desse quadro político da corona portuguesa, ainda existem nobres e os nobres eles ocupam figuras políticas aqui no Brasil, né? Acontece que um nobre na época, o senhor... Qual é o nome dele? Esqueci o nome dele. Então, o título dele é como Conde de Azumar, porque além de Exatamente. ser governador, ele também é conde. Exatamente. O senhor Conde de Azumar ele vai estar em comitiva e ele vai passar pela pequena cidade, pela pequena vila onde esses pescadores moram. Então, a cidade em festa, né? Isso é uma coisa interessante, a cidade estava em festa porque o político ia passar. Curioso para os nossos dias de hoje, né? Para o nosso Brasil de hoje. A cidade em festa, ela vai querer promover um festejo, promover uma comilança ali, né? Uma pequena festinha ali de vila. E esses três pescadores eles vão sair incumbidos de pegar os peixes para que eles fossem cozidos, né? Esses pescadores eles sabem que é uma tarefa muito difícil porque não é época de pesca na região, não é época de grandes cardumes, não é época de sei lá, não entendo de pescaria, mas é época que não tem muito peixe no rio. Então eles fazem uma oração à Nossa Senhora, pedindo a sua intercessão para que desse tudo certo. A gente vai chegar nisso depois, mas é interessante, nessa oração à Nossa Senhora talvez tenha sido até a própria Nossa Senhora da Conceição, por causa da devoção que já era comum no Brasil português, à Nossa Senhora da Conceição, tá? Essa prece vai ser feita, eles vão começar a pesca. Sim. E então o nome dos pescadores é João Alves, Domingos Garcia e Felipe Pedroso, tá? Eles vão então para o Rio Paraíba e, como o Vitor falou, não era um momento muito oportuno. Então eles vão jogar, pedem muito a ajuda de Nossa Senhora, mas eles vão jogar a rede ali para ver se conseguir alguma coisa. Eles ficaram perdidos se realmente iam encontrar ou não, mas confiaram na poderosa intercessão de Maria, porque eles precisavam muito da ajuda dela. E aí eles vão lançar a rede ao rio e inúmeras vezes não vão conseguir nada, não vão conseguir peixe nenhum, até que eles lançam mais uma vez, mas eles já estavam totalmente incrédulos. Quem vai lançar a rede vai ser o João. E quando ele puxa a rede de volta, vem o corpo de uma imagem. Ele achou muito interessante que tenha encontrado uma imagem ali e resolve lançar mais uma vez para ver o que ia achar. E no que ele lança a rede mais uma vez, ele encontra a cabeça da imagem. Aí já é o primeiro milagre de Nossa Senhora Aparecida. Por quê? Nós não somos grandes conhecedores de rios, né? Mas o que a gente sempre ouve e o que a gente realmente acredita é que o rio tem uma grande velocidade. O Rio Paraíba, inclusive, é um rio muito grande. O volume de água é muito intenso, então a força que a água faz é muito grande. Sim, então seria impossível, né, vamos dizer assim, que a imagem estivesse no rio com as duas partes no mesmo lugar e que fossem
que eles fossem conseguir pescá-la. Então aqui a gente vê uma intervenção divina, né, nesse primeiro milagre de Nossa Senhora Aparecida, para que a imagem fosse encontrada e a cabeça dessa imagem e ela se encaixava perfeitamente, né? Ela tem uma fissurinha, somente uma fissurinha na hora do encaixe, e isso vai ser repetido. A gente também vai falar da devoção posterior, né, o que vai acontecer depois disso, mas as imagens ainda hoje em dia são feitas com essa fissurinha, para a gente lembrar desse grande milagre de Nossa Senhora Aparecida. Ao menos as mais bem detalhadas, né? Ela sempre tem a fissurinha atrás ali no pescoço. Coisas interessantes aqui sobre a imagem, gente. Quando eu era criança, eu estava acostumado, minha família sempre foi católica, então eu estava acostumado a ouvir as histórias extraordinárias de aparição de Maria e tudo mais. Eu ficava pensando, pô, mas Nossa Senhora Aparecida não é uma aparição tão extraordinária assim, né? E isso, na verdade, é muito interessante, né? O Padre Paulo Ricardo tem um vídeo que ele vai falar a respeito da história de Nossa Senhora Aparecida. Ele vai falar, por exemplo, sobre que foram feitos testes geológicos e descobriram que a imagem era feita de barro paulista, né? Não é? Isso é muito legal porque aquela imagem foi feita por alguém, né? Ela não é uma imagem que desceu dos céus. Ela não é né? Ela não se materializou. Não, alguém teve o trabalho, pegou barro, assou, ou não sei exatamente como é que a olaria funciona, mas assim, pegou barro, moldou, assou, né? Fez tudo certinho. E em dado momento, ninguém sabe porquê, ninguém sabe se em um ato de rebeldia ou se por acidente, ela foi parar no fundo do rio com a cabeça quebrada, tá? Uma coisa que ele chega a falar que é até interessante é que talvez ela tenha sido sepultada no rio, né? Porque as imagens elas não podem simplesmente ser jogadas fora. E talvez ela tenha quebrado antes e ido pro rio depois. Mas aqui tem a coisa interessante, né? Por que raios a imagem de Nossa Senhora Conceição, né? Por que a imagem de Nossa Senhora da Conceição? Como eu falei no começo, o Brasil ele era ainda parte do território português, tá? Portugal, ele é um país, eu cheguei a falar isso com vocês, né? A gente chegou a falar isso com vocês no vídeo de Nossa Senhora de Fátima, é um país historicamente muito católico, tá? Tem momentos históricos da vida de Portugal que são muito marcados pela fé católica. Um desses momentos é a devoção, uma das razões, né, uma das coisas que tem ali arraigadas no sangue português é a devoção à Imaculada Conceição de Nossa Senhora. A Imaculada Conceição de Nossa Senhora ela nem sempre foi um dogma, né? Ela já foi um assunto teológico debatido. Em Portugal, a devoção ela existia antes até da proclamação do dogma, de modo que os portugueses que vieram para cá trouxeram a devoção à sua Imaculada Conceição juntos, tá? Isso é uma coisa muito legal, gente. Portugal ela é uma nação que tem um papel muito fundamental na construção do Brasil, tá? Na construção cultural da gente. Eu sou professor de história, né? Eu sei que muita gente aprendeu nas aulas de história sobre português que vinha para cá e só roubava o ouro da gente e dava o espelho pro índio. É verdade, Portugal tirou muita riqueza do Brasil. Mas a gente recebeu de Portugal coisas que são muito maiores do que as riquezas que eles tomaram, tá? A nossa fé veio de lá, né? A devoção mariana, a devoção à Imaculada Conceição veio de lá, não é? Então, é importante a gente entender que, assim, a fé brasileira, o nosso espírito devocional do Brasil, ele é intimamente ligado ao espírito da sua pátria-mãe. Ele é uma fé que é herdada de algum lugar, né? Herdada de um país que tem toda essa tradição católica, tá? E talvez por isso o Brasil ele seja hoje uma das nações, a maior nação, né? Os censos vão dizer que é a maior nação católica do mundo. A gente tem muito aquela coisa de falar, se o Brasil tivesse sido colonizado por uma outra nação, não sei o quê. Talvez se a gente tivesse sido colonizado por outra nação, a gente fosse mais desenvolvido, mas a gente fosse menos católico, né? Então, assim, é muito interessante, é muito incrível como a gente herdou da nação portuguesa uma fé que depois vai se configurar aqui na principal devoção brasileira, né? Isso era uma bandeira defendida pela coroa portuguesa, a Imaculada Conceição de Maria, e depois ela vai aparecer aqui e se tornar a padroeira do nosso Brasil. Sim, e era uma fé não só mantida pelo povo português, tá? Mas principalmente pela corte portuguesa, tá? Então os reis tinham grandes devoções à Nossa Senhora, né? Então, Dom João IV,
né? Ele, por exemplo, ele vai na coroação dele, então a gente conhece as histórias dos reis, que os reis têm a coroa na cabeça. Acontece um episódio para que haja a coroação deles e Sagração. do anjo... Sagração, não é? Os reis portugueses, os reis católicos, né, da Europa, eles não eram autocoroados nem eram coroados por um funcionário do Estado. Eles eram coroados ou pelo Papa ou pelo patriarca, né, o primaz da nação, que era o bispo da principal arquidiocese. Aqui, por exemplo, no Brasil, o nosso primaz é o priaz de Salvador, se não me engano, da arquidiocese de Salvador. Não tenho certeza, mas acho que é. E aí, no dia da coroação dele, em vez dele receber a coroa, ele quis que a coroa dele fosse oferecida à Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Tá? Isso antes da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Isso aqui a gente está falando de Dom João IV, qual é a data dele? Dom João IV, deixa eu ver aqui pra você. Tá bom, Dom João IV ele vai oferecer a coroa dele à Nossa Senhora da Imaculada Conceição. A partir daí, os reis e alguns reis de outros países também, né, quiseram repetir o ato. O rei, então, em vez de colocar a coroa na cabeça, passou a colocar a coroa numa almofada, tá? Ficou como espelho do ato de Dom João IV. Mas ele quis, então, oferecer a coroa à Nossa Senhora da Imaculada Conceição, porque ele tinha uma grande devoção e ele queria que Portugal fosse governado não pelas mãos dele, pela ação dele, mas não por intenção dele, mas por intermédio de Nossa Senhora. Sim, Dom João IV ele foi rei português, ele foi aclamado, né? Lá em Portugal não é chamado sagração, pelo jeito, sagração é o rito de imposição da coroa. Ele foi aclamado rei em Portugal em 15 de dezembro de 1640 e morreu em 1656, ou seja, governou aí por 16 anos a nação portuguesa, e ele fez esse ato devocional interessante, né? Os reis portugueses, em geral, eles são católicos muito devotos. A gente pode pegar até antes disso daí, lá em 1500, quando a gente vai ter a descoberta do Novo Mundo, que os reis de Portugal e Espanha eles vão disputar ali quais são as terras, quem é que deveria ficar, e quem é que vai ser a pessoa que vai fazer o corte ali das Américas, né? Vai ser o Papa a convite dos reis, né? Porque os reis de Portugal e Espanha são tradicionalmente reis muito católicos, tá? São reis realmente religiosos. E vai ter a história também de Dom João V, né? Dom João V, ele vai ter um papel muito importante também, porque ele vai ser grande Dom João devoto. V, ele vai ser não só grande devoto, mas ele vai ser, talvez, ter uma importância política muito forte no dogma da Imaculada Conceição. Sim. Porque ele vai pedir pessoalmente ao Papa que assine o dogma, né? que proclame o dogma. Na época do reino de João V, deixa eu só pegar aqui para vocês, ele vai reinar quanto tempo? Não estou pegando aqui o reinado dele. Eu sei que ele viveu entre 1689 e 1750, viveu pra caramba, na verdade, pra época. O dogma ele vai começar a ser defendido então, né? Já que ele vai pedir pro Papa para que proclame o dogma ele vai começar a ser atrelado, vai ser defendido, em certo sentido, pela própria coroa portuguesa, de modo que a Universidade de Coimbra, isso, eu ia falar Lisboa, mas é Coimbra, vai assumir ali, né, uma defesa pública ao dogma da Imaculada Conceição, pedindo, né, e obrigando ali, obrigando, em certo sentido, né, você não precisava ser professor, não é obrigado a ser professor ali, mas obrigando os professores de dentro da universidade que assumissem o dogma, a defesa do dogma, né? Isso antes mesmo da declaração do dogma, Sim. né? Então, o dogma vai ser declarado só em 1854, mas antes mesmo dessa declaração, os professores de Coimbra já deveriam prestar grande devoção e nada que eles fossem falar dentro da sala de aula poderia se desviar das instruções marianas ou da vontade de Deus, tá? Exatamente. Então a gente vê que a fé ali, e também quando acontece a invasão de Napoleão, o rei de Portugal... Dom João VI, ou Dom João. Dom João VI, ele vai dizer que... Vocês lembram da expansão napoleônica, né? O Napoleão toma o governo pós-revolucionário da França, ele começa a invadir as nações da Europa na sua ideia ali de expansão do Império Francês, né? Napoleão, inclusive, é o cara que vai quebrar esse rito europeu da coroação por parte da igreja, né? Ele se autocoroa na Catedral de Notre Dame.
dizendo que ele não precisa da igreja para assumir o poder é dele. Então ele vai começar a invadir ali os países em volta, vai começar a fazer toda as suas guerras napoleônicas. E aí Dom João VI vai pegar a corte, vai vir para o Brasil. Dom João VI ele chega a declarar que se Portugal manteve sua independência de Napoleão, é por causa da intercessão da Imaculada Conceição. Sim. E isso é muito bonito. Só para a gente lembrar, né? Quem é a Imaculada Conceição? Então, vou fazer uma pergunta. Estamos falando aqui da Imaculada Conceição, mas ora, senhora, agora é a senhora Natália. Quem é a Imaculada Conceição? O que é esse dogma da Imaculada Conceição? Então, a Imaculada Conceição não é uma aparição de Nossa Senhora. Então, a gente está vendo aparições aqui nesse nosso curso. Não é uma aparição de Nossa Senhora, mas é a própria Nossa Senhora, tá? Então, a gente viu isso na introdução ao nosso curso. Nossa Senhora foi concebida sem pecado original, tá? Porque Deus precisava prepará-la para o recebimento de seu filho. Então, Nossa Senhora gerou o próprio Filho de Deus. Ela é declarada a mãe de Deus. E ela não poderia ser mãe de Deus como uma mulher qualquer, né? Como qualquer uma de nós. Ela teria que ter um toque mais especial, né? Ela precisaria ser livrada, então, daquela mancha do pecado original, ok? Então, ela foi dessa forma aí preparada especialmente pelo Senhor. Ela recebeu grandes graças de Deus, por isso que o anjo vai declará-la cheia de graça, né? Então, desde a concepção de Nossa Senhora, ela é imaculada, ou seja, não recebeu a mancha do pecado original. Isso desde então do ventre de Santana, que era a mãe dela, tá? Então, desde que houve a concepção de Nossa Senhora, imaculada. Então, o dogma, como a gente disse, vai ser proclamado em 1854, mas a gente lembra o que a gente viu nos vídeos anteriores, que o dogma foi declarado porque houve o reconhecimento da igreja com relação a isso. Mas a Imaculada Conceição já era desde sempre na história de Maria. Inclusive, até uma coisa interessante, não sei se vocês sabem como é que funciona muitas vezes a proclamação de um dogma, mas ele demora a ser proclamado porque tem gente que concorda que discorda dele antes. Depois que ele é proclamado, você não pode discordar, porque aí você já está indo contra o que a gente chama de matéria vinculativa, né? Que é aquilo que te faz ser católico. Mas antes disso, você pode ter debate teológico. O dogma da Imaculada Conceição ele é debatido desde lá dos primeiros séculos do cristianismo. Santo Tomás de Aquino vai debater a respeito disso, por exemplo. Salvo engano, São Tomás de Aquino ele inclusive é um dos opositores ao dogma da Imaculada Conceição. Então ele estava errado nessa. Ele vai ser debatido por muito tempo, né, por muitos teólogos. Tá? Existem outros dogmas aí que também foram nessa linha, tá? Que o debate é importante. Por isso que ele demora a ser proclamado. Porque para a igreja ter certeza, para a igreja poder fazer a proclamação dogmática, muita gente pensou e brigou ali por causa desse dogma. Inclusive, os franciscanos, eu não lembro se é o dogma da Imaculada Conceição, acho que é. Mas os franciscanos eles sempre foram defensores desse dogma, salvo engano, desse dogma. É por isso que eles podem usar vestimentas azuis como manto de Nossa Senhora nas celebrações marianas. Só os franciscanos e algumas ordens específicas podem fazer isso. Olha só, isso eu não conhecia. Então, essa é a Imaculada Conceição, tá? Então, a fé dela já é desde os primórdios da igreja, tá? Então, desde os primórdios da igreja, desde os primeiros séculos, a fé é essa Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Bom, então, como a gente foi falando, o Vitor foi explicando essa questão da relação de Portugal com o Brasil, a gente recobre, então, que grande parte da nossa fé hoje é graças ao exemplo dos portugueses, e aqui existia, então, já essa devoção mariana à Imaculada Conceição trazida dos portugueses, né? E o povo brasileiro, ele era, então, bastante católico, recebeu o catecismo dos jesuítas, mas recebeu a catequese também da Cruz de Malta. É esse o nome? Exatamente. A Cruz de Malta, na verdade, era aquela cruz que vinha nas caravelas portuguesas. A gente chegou a comentar isso também, não lembro se no primeiro vídeo ou se foi no Antônio de Fátima, que a gente falou sobre isso. Mas o que acontece, né? Claro que os jesuítas eles tiveram um papel extremamente importante no Brasil colonial e depois no Brasil imperial, com a catequese dos índios, com a catequese... Quando a gente fala de catequese dos índios, parece que eles só vieram catequizar índios, eles também catequizaram os próprios portugueses, né? Que estavam aqui, que foram nascendo.
catequizaram os africanos, que infelizmente eram escravos, né? Catequizaram um monte de gente. Mas é importante a gente lembrar que o primeiro contato da região aqui que viria a ser o Brasil, da terra de Santa Cruz, que inclusive é um nome que foi dado por portugueses, né, com a fé católica, é por meio das grandes navegações, por meio da cristianização portuguesa, tá? Eu falava com vocês, né, uma coisa que é importante, um dos grandes motivos das grandes navegações foi a catequização de novos povos, tá? Existe sim uma importância econômica, comércio de especiaria, todo aquele blá blá blá. Tá, isso também é importante, mas muito importante foi a participação da igreja nesses empreendimentos. Tá? E essa participação não é necessariamente só econômica, né? As caravelas que vieram para a América, as caravelas que vieram para o Brasil primeiro, por exemplo, elas partiam da Ordem de Cristo, que era uma ordem de cavalaria militar católica, uma ordem monástica, na verdade descendente de uma ordem monástica que era a Ordem dos Templários, que aí vai ter toda a polêmica lá do fim da ordem. Portugal, que tinha os Templários como figuras muito importantes ali dentro do reino de Portugal, ele pede ao Papa, né, o rei português, ele vai pedir para o Papa para criar uma nova ordem, para ser herdeira da Ordem Templária ali, vai ser criada a Ordem de Cristo, e essa Ordem de Cristo vai ser pioneira no empreendimento das grandes navegações. Então, tanto que a primeira coisa que Portugal faz quando chega no Brasil é o quê? É procurar índio para pegar ouro, sei lá, matar macaco que eles nunca viram. O que eles vão fazer? Não, eles vão celebrar uma missa, né? Eles pegam, erguem uma cruz e celebram uma missa no solo brasileiro, na terra de Santa Cruz. Isso é importante a gente pensar, por mais que seja aí um pouco extensa a questão histórica, mas é muito importante a gente pensar, porque, como a gente falou no vídeo de ontem, São Padre Pio vai falar que onde não há fé, não há graça, tá? Deus não opera milagres onde não há fé. Exatamente. Então, Deus operou aquele grande milagre ali por causa da fé do povo, tá? Então já tinha uma fé bem estabelecida, tanto é que eles vão rezar pedindo a intercessão de Nossa Senhora para a pesca dos peixes, e quando eles recebem a imagem, eles ficam maravilhados e já sentem desde aquele momento que é uma presença mariana naquela pesca. Eles vão lançar a rede mais uma vez e vão pescar muitos peixes. E eles têm que voltar rápido para a costa do rio, né? Para a beirada do rio, para a margem do rio, costa do mar, para a margem do rio. Eles têm que voltar rápido para lá porque o barco está muito pesado de tanto peixe que eles encontraram. Quando eles vão levar os peixes então para a festa, eles contam tudo o que aconteceu e a partir dali todas as pessoas já começam a crer na grande presença de Maria naquele milagre e aumenta ali a devoção popular com relação a Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Que vai começar a ser chamada, em específico aquela imagem, como Nossa Senhora Aparecida, porque ela apareceu. O título de Nossa Senhora Aparecida vai ganhar firmeza ao longo dos anos, né? Mas ela vai começar a ser associada dessa forma. A imagem vai ficar na casa do João, se eu não me engano, e ali vai ser... Não, perdão, a imagem ficou na casa de Filipe. Ela vai ficar na casa de Filipe durante 15 anos e as pessoas iam até lá para rezar e aconteciam muitas curas, muitos milagres e a devoção crescia cada vez mais. Quanto mais os milagres e as curas eram divulgados, mais pessoas recorriam a Nossa Senhora. E a gente vê ali um carinho de Nossa Senhora, porque se as pessoas foram curadas e receberam milagres, é porque alguma coisa na vida delas precisava ser mudado, precisava ser modificado e houve essa intervenção divina por meio de Nossa Senhora, pelo intermédio de Nossa Senhora, para que essas pessoas alcançassem essa graça. E a partir dali a gente vai ver uma grande devoção nessa terra aqui brasileira, a Nossa Senhora Aparecida, então, e muita conversão, não só graças alcançadas de forma material ou então a cura de uma doença, mas também muita conversão das pessoas que vão abraçar Nossa Senhora como mãe e vão se colocar na vontade do Senhor.
Nossa Senhora Aparecida vai operar tantos milagres no Brasil que vai ter até a Globo vai ter feito uma novela boa católica sobre Nossa Senhora Aparecida. Aparecida, que é o nome. Esse é um milagre. A fé, né, daquele povo vai começar a crescer tanto, vai começar a vir tanta gente, tanto peregrino para lá, que vai existir a necessidade de criar, de tirar a imagem da casa e criar uma capela de devoção, né? Quem vai fazer isso vai ser o vigário geral ali da cidade. Em 1822, não, em 1745, a primeira capela onde a imagem vai ficar guardada vai ter sido concluída, tá? Aquela capela vai ser visitada em 20 de abril de 1822, agora sim, pelo imperador Dom Pedro I, o que mostra uma coisa interessante, né? A devoção não era só popular e ela não era restrita a uma pequena comunidade, porque isso chegou aos ouvidos do imperador Pedro I, já na independência, né? Já no Império do Brasil. Né? Então, aquela fé popular ela já tinha crescido a níveis nacionais nessa época. Sim. E aí foi crescendo tanto a devoção à Nossa Senhora que essa capela que foi construída, e foi construída com a ajuda da família de Felipe Pedroso, né? O filho dele vai ajudar nessa construção. Essa capela já não aguentava mais. Não é suficiente. E aí vai se dar início à construção do que a gente chama de matriz velha ou de basílica velha, né? Que é aquela capela, quando a gente vai lá em Aparecida, a gente tem que subir um morrinho para chegar até ela, né? Essa daí vai ser... O início das obras vai ser em 1834 e ela vai ser consagrada, né, como basílica, como capela, na verdade, em 8 de dezembro de 1888. Olha só que legal. Que ano é 1888? Abolição da escravidão. Olha só. E aí a gente repara o outro detalhe. Durante a construção dessa basílica, que hoje a gente considera como Basílica Velha, então a gente já sabe que ao longo do tempo vai precisar construir uma nova também, durante a construção que foi declarado o dogma da Imaculada Conceição. Então, para a gente ver que a fé do povo crescia absurdamente antes mesmo dessa declaração, o que é muito bonito de se notar. Aí vai acontecer uma coisa muito interessante. Eu falei com vocês aqui sobre a questão da coroação do rei, que ele dava a coroa para Nossa Senhora. E aqui, Nossa Senhora era vista somente naquela imagem de barro que foi encontrada no Rio, mas em um dado momento, que na verdade foi em 6 de novembro de 1888, então ali perto, né, do final da construção da Basílica Velha, a princesa Isabel vai até a imagem de Nossa Senhora Aparecida e concede a ela a coroa e o manto azul que a gente conhece, tá? Então a imagem era vista somente aquela imagem de barro, e a partir daí aquele manto azul com pedrarias, com detalhes dourados, aquela coroa toda dourada vai ser oferecida como presente. Ela não vai ser coroada naquele momento, ela vai ser coroada somente em 8 de setembro de 1904, vai haver ali uma coroação solene, e aí sim ela vai receber a coroa e o manto, mas foram então presentes de Isabel como uma promessa que ela tinha feito, porque ela tinha visitado a imagem 20 anos antes, e ela prometeu e aí ela recebeu nesse momento. Perfeito. Isabel, falando um pouquinho sobre Isabel, né? Isabel talvez tenha sido dos monarcas brasileiros de fato, tá? Não portugueses mais, a mais próxima da santidade de alguns monarcas de fato portugueses, né? Ou pelo menos da vida devocional desses monarcas, né? Pedro I, ele era católico, mas ele era maçom, isso antes da condenação da maçonaria pela igreja. Pedro II, e aí eu vou colocar uma opinião minha aqui, porque eu trabalhei dentro do arquivo do Museu Imperial e eu partilho da opinião da pessoa que foi minha chefe ali. Pedro II, não há indícios na documentação dele de que ele era ele próprio maçom, embora o governo dele tivesse muitos maçons, e durante o episódio que foi conhecido como questão religiosa no Brasil, ele defendeu a maçonaria ao invés de defender os bispos brasileiros que se opunham a ela. Agora, Isabel não. Isabel, ela era claramente uma pessoa de vida religiosa intensa, tá? Ao ponto de
ter feito frente, de certa maneira, com o próprio pai durante a questão religiosa, para preservar a integridade dos bispos. Tá? Se vocês quiserem, tiverem acesso um dia, tiverem curiosidade, vocês podem ir no arquivo do Museu Imperial, pegar as cartas de Isabel para Pedro II durante a questão religiosa, vocês vão ver que ela está defendendo ali a opinião do Papa e dos bispos, que são chamados ultramontanos aqui no Brasil, em relação ao posicionamento do gabinete imperial, que condenou eles à prisão por suas condenações aos maçons. E nesse momento da coroação de Nossa Senhora, ela foi celebrada uma missa e foi dali permitido que no Santuário de Aparecida, então aí já conhecido como santuário, alguns outros favores, né? Pelo Santo Padre Papa. A partir desse momento, haveria o ofício e missa próprias de Nossa Senhora Aparecida e indulgência aos romeiros que fariam peregrinação ao santuário. Isso aqui é muito legal porque a gente conhece a história hoje como muitos romeiros indo até lá, e isso foi uma bênção do Papa, do próprio Papa, na época que concedeu à Basílica de Nossa Senhora Aparecida que eles ganhassem indulgências indo até lá. E aí foi preciso construir mais uma basílica, porque Exatamente. essa basílica, como a gente está dizendo, pequena. também ficou pequena, ficou conhecida como Basílica Velha, e aí precisou da construção de uma nova. Basílica, que aí foi construída, começou a ser construída em 1955, a basílica que nós conhecemos hoje, que todo mundo aqui, ou pelo menos muitos dos católicos brasileiros já visitaram, a grande Basílica de Nossa Senhora Aparecida, que foi concluída em 4 de julho de 1980, né? É isso mesmo? Algo impressionante, 4 de julho de 1980. Ou seja, aí uma construção gigantesca e demorada para ficar pronto, mas que dá ali a devida homenagem à Mãe de Deus, né? A Basílica, como a gente conhece, ela é construída inspirada na própria Praça de São Pedro, né? Bem bonito. E entre essa passagem da Basílica Velha para a Nova, há também 2 grandes momentos, que foi algumas questões com relação à própria Nossa Senhora, a declaração dela como Rainha e Padroeira do Brasil, e o outro a Rosa de Ouro, né? Então, falando aqui primeiro dela como Rainha e Padroeira do Brasil, o Papa Pio XI declara Nossa Senhora da Conceição Aparecida, então, como Rainha e Padroeira do Brasil, no dia 16 de julho de 1930. E a Lei Federal número 6.802, de 30 de junho de 1980, decreta oficialmente o dia 12 de outubro, como feriado nacional e dia de devoção a Santa Maria, né? Que é uma coisa, só fazer um parênteses, politicamente muito interessante, né? Percebe que o Papa ele vai conceder o título de Maria como padroeira do Brasil em 1930 e a lei só vai ser feita, a lei federal só vai ser feita em 1980. Porque durante a primeira metade do século XX a gente tem um problema no Brasil, que é a instituição do Estado laico, né? Pós-queda do Império. A ideia de um país laico era muito martelada pelos governos republicanos, tá? E por isso que eles vão adiar esse tempo todo aí para ter uma declaração oficial do governo. Mas é interessante porque essa laicidade, embora exista, seja respeitada e tudo mais, tá, gente? Ela vai abrir espaço para a fé popular, reconhecer a fé popular aí no futuro, em 1980. O Brasil não era um país sem padroeiro, tá, gente? O padroeiro do Brasil era São Pedro de Alcântara. Então, nós somos aqui da Catedral e Paróquia, né, de São Pedro de Alcântara, da cidade de Petrópolis. E São Pedro de Alcântara, aqui na cidade de Petrópolis, então, era a cidade imperial, continua sendo, né, é o título de cidade imperial, porque aqui se estabeleceu a família imperial. E São Pedro de Alcântara, como a gente disse ontem, era um santo de grande devoção pela família imperial e também pelos reis que vieram antes dele. E ele era o padroeiro, então, daqui do Brasil, tá? Quando Nossa Senhora, exatamente, quando Nossa Senhora foi declarada padroeira do Brasil, ele ficou como
copadroeiro, tá? Então tem muita gente que conhece a história dele ter sido padroeiro, mas não sabe que ele continua sendo. Ele virou copadroeiro. Nossa Senhora tá em primeiro lugar, mas ele tá lá auxiliando. Então, não necessariamente, não é que tá um em primeiro e outro em segundo. Co-padroeiro não é um subtítulo de padroeiro, quer dizer que os dois patronam juntos. Então, co-padroeiro de cooperação. Sim. Eles são co-padroeiros dos dois, os tá? dois são padroeiros do Brasil. Coisa interessante também, já que a gente está falando de padroeiros, a padroeira de Portugal é a Nossa Senhora da Conceição. Sim. Não só de Portugal, mas de toda a expansão lusófona, né? Todos os países lusitanos ali das grandes navegações tem como padroeira, por causa da linhagem portuguesa, Nossa Senhora da Conceição. Então ela é nossa padroeira 2 vezes. 2 vezes. E o outro fato que eu estava comentando com vocês era com relação à rosa de ouro. Nossa Senhora da Conceição Aparecida recebeu 2 rosas de ouro. Uma foi em 1967, na festa dos 250 anos da devoção, e ela recebeu do Papa Paulo VI. E a outra foi em 2007, pelo Papa Bento XVI, quando ele veio visitar a Basílica, tá? E reconheceu Nossa Senhora Aparecida, reconheceu a importância de Nossa Senhora Aparecida e do santuário aqui no Brasil. Exatamente. Bom, gente, fica aqui então a nossa colaboração sobre a história de Nossa Senhora Aparecida. Nós vamos ver que ainda nessa semana mais 2 outros grandes momentos de Nossa Senhora com contribuição para a humanidade. E o que a gente fica aqui, com essa história toda que a gente aprendeu sobre Nossa Senhora Aparecida, a gente fica com uma grande mensagem para ela. Que mensagem é essa? Nossa Senhora Aparecida, como a gente iniciou o vídeo, ela não teve ela não chegou aqui com uma aparição espetacular, como o Vitor falou, com videntes para conhecer a mensagem dela, né? Ela veio de uma forma muito simples, né? Uma imagem de barro e barro quebrado, né? Como a gente comentou aqui sobre as contribuições do Padre Paulo Ricardo, o Padre Paulo Ricardo vai fazer uma reflexão sobre isso também, né? Qual a mensagem de Nossa Senhora para nós, e principalmente nos dias de hoje, né? Que nós devemos nos reconhecermos como barro e barro quebrado, né? Nós viemos do barro e nós devemos reconhecer assim a nossa humildade. A gente vai ver que desde o início aquela devoção mariana era sempre feita pelo coração humilde. Então 3 humildes pescadores, o povoado ali, pessoas bem humildes, e são pessoas humildes que mantêm a devoção à Nossa Senhora, né? Não humildes de ter muito ou pouco dinheiro, mas humildes de coração, que se entregam de coração ao Senhor através de Nossa Senhora. Nossa Senhora nunca quis roubar o lugar de Nosso Senhor, ela nunca será alguém que vai ficar roubando o holofote ou toda a glória de Deus, mas ela é aquela que nos conduz para Deus, né? Então, essa pequena imagem de barro, ela serviu para que o povo brasileiro possa se reconhecer cada vez mais necessitado da graça de Deus e que através de Nossa Senhora da Conceição Aparecida possa voltar aos seus rogos a Ele e possa contar com a sua proteção e com a intercessão de Nossa Senhora. Então, nesse momento que nós vivemos, o curso foi preparado justamente para falar das grandes crises da sociedade. Vivemos também um momento delicado de pandemia, como o Vitor falou, o nosso país sofre com outros problemas de educação, saúde, economia, né? E de fé também, né? Quantas pessoas têm perdido a fé e quantas pessoas não conhecem ainda Nossa Senhora Aparecida ou acham que ela é uma opositora à vontade do Senhor. Então fica aqui uma grande mensagem, não nossa, mas de Nossa Senhora Aparecida, para que nós rezemos cada vez mais e nos voltemos a olhar para ela pedindo pelo nosso Brasil, pelo nosso povo e por todas as nossas famílias. Sim. Então, gente, vamos rezar uma Ave Maria para terminar? Sim, e pedindo a poderosa intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Rogai por nós. É isso, povo. Amanhã a gente se encontra, nós vamos falar sobre Nossa Senhora de Siluva e depois falaremos no nosso último encontro sobre Nossa Senhora de Guadalupe, ok? Tchauzinho! Tchauzinho.